Bom, pessoal, estou aqui com o Kindle SE, né? Signature Edition. E eu quero mostrar para você como você passar arquivos para ele, tipo PDFs ou arquivos em outros formatos, como EPUB e tudo mais, do computador para ele, ok? Nem todo livro você vai poder comprar ali na loja da Amazon, né? Na loja do Kindle. Mas você pode passar algum arquivo, principalmente se você estiver em faculdade, né? Os professores passam muitas apostilas, como é o meu caso, e você precisa lê-las aqui no seu Kindle. Então, para passar é bem simples, né? Você tem aqui a entrada USB-C dele, nessa parte de baixo, né? E basta você conectar o seu cabo. Uma dica que eu quero dar quando você for fazer esse procedimento é que caso você esteja usando um computador de mesa, né? Aí, caso você conecte ele na parte da frente, nas entradas USB do seu computador, da frente do seu computador, e ele não reconheça ou não abra a pastinha no computador, coloque na entrada de trás, que aconteceu comigo, viu? Tava com esse probleminha de gosto, não vai reconhecer não, o computador não vai reconhecer o bicho, e agora? Aí quando eu conectei na entrada traseira, funcionou perfeitamente. Então estou conectado aqui já, ó. Dá uma mostrada aqui a você rapidinho, ó. Conectei aqui no Kindle e também já conectei ali, ó. Eita, garrancheira, né? Já conectei ali na entrada traseira da minha CPU. Okay? Quando eu conectei aqui na frente, ele não pegou. Então vamos voltar para cá. Uma vez que está conectado lá na parte traseira e está tudo certo, né? Uma vez que está conectado na parte traseira e está tudo certo, como você vê aqui, ó, conectado, né? Conectado ao computador. A gente vai passar ali para a tela do computador agora para mostrar para você como é o procedimento. Ó. Na tela do computador, dando tudo certo, vai aparecer isso aqui, ó. Kindle, né? Paperwhite Signature Edition. Esse é o armazenamento do seu Kindle. Basta você dar 2 cliques nele e você vem para cá para o Internal Storage, né? Que é o armazenamento interno. Ele vai dizer aqui a quantidade de giga livre que você tem. Vou levantar um pouquinho aqui, né? Tá aqui, ó. Então, aqui é o armazenamento interno, né, do seu Kindle. Aqui ele está mostrando a quantidade de gigas livres que você tem para você colocar arquivo. Como esse meu tem 32 GB, ele tem livre aqui, ó, 24.8, né? Uma infinidade, que você pode meter livro sem pena, viu? Que não vai encher não. Então vamos entrar nele. Quando você entrar aqui nessa pasta, a pasta que você vai colocar os seus livros é essa aqui, ó, documentos, né? Pode abrir essa pasta aqui, não coloque nessas outras não, senão não vai dar certo, viu? Coloca aqui na pasta documentos, você entra e você pode soltar aqui os seus arquivos, seus livros, seus PDFs, né? No meu caso eu criei uma pastinha à parte para ficar organizado, não, para quando eu quiser excluir não tá aquele monte de livro aqui solto junto com essas pastas que já vem no sistema. Eu criei aqui minha pastinha meus livros, quer dizer, minhas apostilas eu devia ter colocado, né? E eu solto minhas apostilas aqui, ó. Então vou abrir ele aqui e mostrar para vocês, ó, que dentro dessa pasta tem outras pastas. Essas pastas não sou eu que crio. Quem crio é o próprio Kindle. Então, quando você coloca um arquivo e você acessa ele por meio do Kindle, automaticamente ele já cria uma pastinha aqui, né, para cada arquivo PDF que você colocou. Aí é normal. Se você excluir o PDF, a pastinha provavelmente seja excluída, mas você não deve excluir essas outras pastas, uma vez que o seu PDF ainda está em utilização, né? Ou quando você quiser excluir algum arquivo, não exclua por aqui. Vá lá no seu Kindle, daqui a pouco eu vou mostrar para você, tem a opção lá de você excluir o arquivo que você quiser. Ah, quero ler essa apostila, mas não, porque essa apostila eu já li, já fiz meus trabalhos da faculdade e tudo mais, quero mais não, vou excluir. Vá lá dentro do Kindle, exclua, que ele automaticamente exclui daqui e também ele vai excluir a pastinha relacionada àquele arquivo. Agora eu vou mostrar para você na prática como você colocar um arquivo. Eu vou vir aqui numa pasta que eu já salvei, um arquivo que eu quero colocar aqui, ó, pronto. Nessa pasta aqui está esse arquivo aqui, ó, atividade. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou copiar, tá vendo? Vou voltar lá na parte no armazenamento interno do Kindle. Vamos lá, vou subir aqui, abrir novamente a página, a pasta, vou vir aqui em documentos e vou soltar o arquivo aqui em meus livros, que é a pastinha que eu criei para organizar direito ali minhas apostilas, né? Vou clicar aqui com o botão direito do mouse novamente, né? E colar. Vamos ver? Pronto, ó. O arquivo já está aqui, ó. Atividade, né? Atividade 01.
E o 2 já. Pronto, tá aí o arquivo. Você colocou aqui os seus livros, pronto, pode fechar a página, né? Vem aqui no seu Kindle novamente, ó, desconecte, vou desconectar, ó. E o Kindle já vai vir para cá para o acesso. E se eu buscar agora aqui, vou subir um pouco aqui, ó, que seus livros geralmente ficam lá no início, ó, tá aqui no início. Os livros que você colocou vão estar tudo aqui, ó, da sua biblioteca. Você pode fazer organizações, depois eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Esse aqui é só como você passar os arquivos. Então já está aqui, né? Como eu só passei um, ele já vai estar logo aqui no início. E eu vou abrir essa atividade aqui. No caso aqui é o meu PDF, está aqui, ó, a atividade prontinha, ó. Então, se for um livro ou alguma coisa, você vai conseguir abrir tranquilamente aí pelo seu Kindle. Lembrando, pessoal, que esse tipo de arquivo, PDF ou outros, você não vai ter todos os recursos do Kindle que você tem em um livro que você compra na loja, por exemplo. Você não vai ter, por exemplo, como aumentar, na maioria dos casos, como aumentar a letra dele. Não vai ter outros recursos, por exemplo, de fazer algumas alterações que você faz em livros que você compra lá na loja. Você não vai ter esses benefícios. Vou desconectar aqui só para mostrar uma coisa. Mas, caso esteja pequena a letra, você pode dar um zoom. Vai dar algumas piscadas como essa, por exemplo, ó, que é a tela se adaptando ao tamanho do zoom que você fez. Ele só pisca uma vez, né? Se você der um outro zoom in ou zoom out, ele vai piscar novamente quando você parar, porque ele vai adaptar a tela agora ao tamanho do zoom que você fez. Aí você pode continuar a sua leitura, que ele só vai piscar se você fizer outro movimento de zoom. Tá entendendo? Mas mostrando aqui para você também, deixa eu ver, se eu subir aqui as configurações, você pode também fazer aquela opção de você ler ele nessa posição aqui. Ele não vai girar automaticamente. Você tem que ir lá nas configurações. É um outro vídeo que eu tenho aí na descrição desse aqui, de como você fazer as configurações aqui dentro do Kindle. Eu vou sair aqui. Uma vez que você tem esse livro aqui, você pode criar algumas coisas aqui. Por exemplo, você pode criar uma pasta exclusiva para você estar acessando os seus livros e jogar os seus livros separadamente dentro dela. Se você quiser excluir o arquivo, como eu disse a você anteriormente, você pode vir aqui nesses três pontinhos, ó. Olha que aqui na parte de baixo tem três pontinhos, ó. Três pontinhos, clica nele, ele vai dar essas opções aqui, ó. Aí você tem as opções aqui, ó, de marcar como lido, adicionar ou remover da coleção, que você pode criar coleções, e também excluir o livro permanentemente. Se você excluir o livro permanentemente, ele vai ser excluído também do armazenamento interno, e aquela pastinha lá que eu falei para você lá atrás também vai ser excluída, né? Esse é o caso de você se desfazer desses livros por esse meio aqui. Deixa eu sair aqui. Vim aqui para a biblioteca. Ó, na biblioteca aqui você tem a opção aqui nesses três pontinhos de cima, ó, três pontinhos aqui, ó, uma opção de você criar uma coleção aqui, ó. Tem outras opções que você pode navegar depois, mas criar uma coleção aqui, por exemplo, você pode criar uma coleção aqui com qualquer nome, ó, Faculdade X, por exemplo. Aí ele vai criar uma pastinha com o nome Faculdade tal, para você colocar os seus livros só relacionados àquela faculdade, por exemplo, dentro dessa pasta, que vai ficar disponível para você na biblioteca. Se eu clicar aqui nessas setinhas aqui, ó, essas setinhas aqui, ele vai dar aqui umas opções de ficarem à mostra. Por exemplo, classificar pelo que mais recente, que é o caso que eu coloquei, mas tem como você classificar também por título, por tudo mais. Aqui, ó, em ver opções também tem a opção de ver tudo ou de ver só as coleções, de ver em grade, você pode alterar isso aqui. Eu vou colocar em ver as coleções e ver as coleções que eu já criei, por exemplo. Ó, como eu já criei algumas coleções, eu tenho coleção de inglês, que só livros de inglês aqui, de Fé Reformada, da Faculdade UFAL, e por aí vai. Mostrar aqui tudo, os mais recentes. Mostrar tudo. Posso vir aqui nessa atividade, vir nos três pontinhos dela aqui, ó. Três pontinhos. E adicionar ela a uma coleção, ó. Adicionar ou remover da coleção. Como essa não tem nenhuma coleção, eu vou adicionar ela à coleção aqui, ó. UFAL. E ok. Salvar. E pronto, esse livro já vai estar adicionado aqui, ó. A coleção. Vou mostrar agora por coleção, né? Aqui, ó. Vou mostrar agora por coleção. E se eu vir aqui na coleção UFAL, ele já está aqui dentro, né? Já está aqui na coleção UFAL. Que aí fica uma forma fácil de você organizar ali seus arquivos, né? Por coleção, ou se você preferir, deixe tudo solto aí, né? Sem coleção alguma. Eu vou colocar aqui para mostrar novamente tudo.
Ele vai mostrar aqui a sequência, ó, de todos os livros que eu tenho disponíveis, ok? Então, pessoal, mais um vídeo aí só para mostrar algumas funçõezinhas aqui do tablet, ó, do Kindle. E caso você tenha alguma dúvida, deixa aí pra gente, valeu? Valeu, até os próximos vídeos.